Bom dia, a paz do Senhor. Vamos comentar mais um pouquinho na palavra do nosso Deus. Olha, hoje eu quero ler aqui em Atos 2, tá? Que diz assim: A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Foi muito lindo, isso aqui foi uma promessa do Senhor Jesus, quando ele ainda estava aqui com os discípulos. Ele disse que não era para eles ficarem por aí dispersos, mas para eles irem para o templo, que ele não ia deixar órfão, que ele ia retornar ao Pai, né? Como de fato ele ressuscitou e retornou. E para os discípulos ficarem lá clamando, e eles ficaram ali. Clamaram, e até que aconteceu esse momento, que foi a descida, quando o Espírito Santo veio e pousou sobre eles. E aí falaram em língua, se alegraram muito, e isso foi uma coisa muito bela, porque encheu os discípulos de graça, de força, de fé, né? Que o Espírito Santo, na verdade, ele é Deus conosco, para cuidar de nós, para nos fazer abrir os olhos espirituais, para nos dar fé constante, para a gente não desistir, para a gente ter certeza naquilo que os nossos olhos não viam, mas pela fé que um dia vamos chegar lá, no céu de glória, né? E aí, irmãos, hoje eu quero contar para vocês que Jesus também me batizou com o Espírito Santo. Deixa eu falar para vocês, e isso dá muita fé, tanto que nesse dia aqui a gente vê que Pedro foi tão fraco, né, que ele até negou Jesus, rapidão, né, só foi Jesus ir para a cruz, ele teve tanto medo, coitado. Mas, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, diz bem aqui, ó, Atos 2,14, o discurso de Pedro, ele se empolgou de uma forma que se colocou de pé, diz aqui a Bíblia, né, e falou de Jesus grandemente para aquele povo. Olha, só o tanto de gente que foram batizadas, 3.000 almas só naquele dia. O Espírito Santo conosco é quem nos faz gigante, irmãos. Não adianta ninguém se engrandecer porque, eu falo bem. Não, você está empolgado porque o Espírito Santo mora na sua vida. Se ele for embora, rapidamente a gente tem até vergonha, tem medo, tem desânimo, tem tudo. Não somos nada sem ele, né? Mas toda a minha vida eu fui apaixonada por ser batizada com o Espírito Santo. Na época que eu era mocinha, menininha, assim, de 14 anos, aproximadamente por aí, eu orava muito, muito mesmo. Eu chegava a dormir na casa de amigas que também era bem despertada pra gente orar, unir as forças e orar pela madrugada para Jesus me batizar com o Espírito Santo, mas é tudo no tempo de Deus. Isso é um grande mistério, tá, irmãos? Você que ainda não foi batizado, não fica triste não, só procure agradá-lo e confiar no Senhor. Quem batiza é ele, não é nós. Não adianta desesperar, nem se menosprezar. Na hora certa, do jeito que ele programou, vai acontecer, tá bom? A única coisa que vai tardar o seu batismo com o Espírito Santo é se você sair da presença de Deus, porque daí não tem como o Senhor batizar. Mas, se não, se bem assim que Jesus, ele é Deus de mistérios, tá bom? Ele já batizou dentro de igreja católica, ele já batizou de todo lugar na terra. Não importa se a pessoa estiver buscando, ou se pelo menos tiver desejo, ou se Deus quiser, ele batiza. Esse é muito mistério, não tem aqui uma regra, tá bom? Pelo que eu entendo. Mas, irmãos, então toda a vida eu orava, sabe aquela hora que os pastores falavam bem assim, principalmente antigamente, tinha muito esse costume, vem aqui na frente, depois de cada culto, vem aqui na frente, assim no finalzinho, né, que nós vamos orar para que você que receber batismo com o Espírito Santo, para você ser renovado, e a gente ia cheio de fé, e Jesus realmente batizava, mas eu voltava do mesmo jeito. E aí as irmãs vinham, colocavam a mão na minha cabeça e mandavam eu dar glória. Dá glória, irmã Ena. Só glória, não fala mais nada. Aquilo lá já me entristecia. Puxa, mudar o meu jeito de glorificar? Meu Deus. Só fala glória, glória, glória. Eu falei, meu Deus. Irmãos, eu voltava rouca da frente e Jesus não me batizava. E o tempo passou-se, eu fui ficando mais velha. E agora eu já estava aí com 30 e poucos anos.
eu nem ia mais na frente. Não, passar vergonha. Vai que Jesus não me batizava de novo. Era o que eu pensava, virou um trauma na minha mente. E aí, mas chegou o dia que Jesus marcou aquele encontro belo comigo. Olha que coisa linda e diferente. Tem muita coisa diferente no dia que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo. Na minha vida foi assim. Uma irmã, em 2007, me convidou para ir visitar uma missionária que havia chegado de mudança de São Paulo. E fui eu e a minha amiga, naquela época, a gente tinha muito disso, de saber que tinha, a gente falava assim, tem um vaso de Deus, e nós ia tudo feliz, a gente tinha muito desejo no coração de reencontrar os irmãos, de ouvir algo da parte de Deus, coisa assim. E aí chegamos lá, eu e essa amiga. Aí eu lembro que eu cheguei, a paz do Senhor nos recebeu muito bem, aquela missionária muito simpática, e aí entramos, fomos conversar. E aí, rapidamente, ela me fez essa pergunta. Irmã, a senhora é batizada com o Espírito Santo? Ou melhor, ela me perguntou o seguinte. Irmã, a senhora tem dons de profecia? Eu falei, não. E dei logo um largo sorriso. Eu disse bem assim, eu nem sou batizada com o Espírito Santo. Aí ela olhou assim pra mim e já ficou meio assustada. Aí, por quê, irmãos? Depois ela me contou. Quando eu entrei na porta, ela tinha algo com Deus, era um mistério, que sempre que Jesus ia batizar alguém com o Espírito Santo, o Senhor revelava para ela, na oração ali no momento, o Senhor revelava para ela fogo nos pezinhos da pessoa. E quando eu entrei, o Senhor mostrou fogo nos meus pés. Ela entendeu que Jesus ainda ia me batizar. Porém, conforme nós conversamos, ela já teve dúvida. Ela achou que eu já fosse batizada. Só que daí ela teve essa ideia, ela falou, eu vou perguntar se ela tem dom de profecia e eu vou descobrir. Porque geralmente as pessoas têm dons de profecia após o batismo, né? Aí ela me perguntou, eu falei, não. E aí já fui falando, né? Eu não sou nem batizada com o Espírito Santo. Ela, sério? Eu falei, aham. Aí contei todo aquele trauma, aquela coisa toda, tanto que eu já havia buscado, né? Quase aí na infância, na adolescência, com 14 aninhos, 13, ia em vigília e Jesus não me batizava e que eu nem na frente ia mais. A irmã ficou olhando assim, já ficou meio... Aí a irmã começou a sofrer, porque ela falou, meu Deus, e agora? Senhor Jesus, e o Senhor me mostrou fogo nos pés. E se o Senhor não batiza essa mulher hoje? Meu Deus do céu, com esse trauma todo. Sou mais uma da história dela, vamos supor que ela pensou assim. Aí, irmãos, e aí naquela hora o Senhor falou para ela, falar para ela que se ela me glorifica, que eu falei daquele negócio de dar glória, só ficar falando glória, glória, glória. O Senhor pegou e falou com a missionária, fala para ela que se ela der glória hoje, eu batizo ela hoje. Porque eu havia falado que eu não orava mais daquele jeito. Irmãos do céu, misericórdia. Vai vendo aí. Aí a missionária, meu Deus, não vou falar não, Jesus. Jesus falou, fala. Ela falou, não, vai que o Senhor batiza. O Senhor falou assim, você vai só falar. Quem vai batizar sou eu, não é você. Aí a irmã temeu e falou para mim, falou, irmã Edna, Jesus me mandou eu falar para a senhora que se a senhora der glória desse jeito aí, hoje ele vai te batizar. Daí eu dei um sorriso e falei, então amém, então vamos orar. Aí começamos a orar. Aí eu comecei a orar com muito cuidado, sabe? Lembra que os crentes falavam que tem muita gente que recebe o batismo porque a língua enrola e vira aquele negócio e fala que recebeu e não recebeu nada. Meu Deus, eu tinha aquele cuidado de todo jeito. Era, na verdade, uma incredulidade tremenda que enfiou dentro da minha mente e do meu coração, né? Aí começamos a oração. A irmãzinha colocou a mão na minha cabeça, orou na minha garganta e nada. E eu comecei. Glória, glória, porque a ordem de Deus era se eu desse glória. Eu entendi que daquela forma. E eu, glória, falava bem direito, bem correto para a língua não enrolar. Glória, 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 glória e vai. Aí, irmãos, e ela orou, repreendeu a incredulidade, repreendia tudo. Aí, de repente, minha língua ficou elétrica. Eu percebi que eu comecei a falar sem controlá-la. E eu tentei parar. Mas sabe quando você liga o ventilador assim e ele tá meio fraquinho, que você pode ainda segurar, mas de repente você não segura mais? Então, eu não consegui mais me controlar. Eu percebi que algo estava na minha vida, que não era eu. E eu glorifiquei diferente. Mas tá. Aí acabou a oração, Jesus havia me batizado. Eu, quietinha na mente, não gostei da língua. Irmãos, misericórdia. Pensei assim, Jesus, tem tantas línguas diferentes que as irmãs falam que eu acho bela. Eu falei, a mais simples. Jesus. Feliz, mas só no pensamento. Deus, rapidamente, com a infinita grandeza que ele tem, ele revelou isso para a missionária.
missionária disse bem assim para mim, o Senhor disse para mim, irmã Edna, que a senhora não gostou da língua, mas Ele manda eu te falar que se você orar e buscar, Ele tem variedades para te entregar. Ai, fiquei cheia de vergonha, mas amém, realmente eu havia pensado. E tá, eu voltei, saí dali feliz e com uma esperança de tudo. Porém, a incredulidade, ela era muito grande na minha vida sobre toda essa questão. Aí, mais ou menos, uns 15 dias nós fomos embora, ou melhor, nós fomos fazer uma viagem aqui numa cidadezinha perto, que tinha um culto, era um final de festa naquele final de semana. Então, estava todo mundo despertado, e eu fui no sábado à noite no culto. Chegando ali na outra cidade, presta atenção. Chegando ali, o pastor falou no sábado à noite, irmãos, amanhã você vem em consagração, vem jejuando, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, tá bom? E eu fui. Mas, puxa, eu já era batizada, mas a incredulidade queria me seguir. Aí no outro dia nós chegamos, de manhã, na manhã missionária que nós falávamos, foi aquela oração linda, aí no final aquela pregação linda, tudo muito poder de Deus, mas no final ele falou bem assim, vai para a igreja. Façamos aqui 2 filas. Nessa fila de cá eu quero gente que é batizado com o Espírito Santo só para Jesus renovar, e do lado de cá eu quero gente que não é batizado com o Espírito Santo, que Jesus vai batizar. Irmãos, acreditam onde que eu entrei? Jesus de Nazaré. A dúvida era imensa se eu entrei naqui, não, ou melhor, naqui não era batizado. Quando chegou, aí foi orando por todo mundo, chegou na minha cabeça, o pastor, irmã, eu falei, meu Deus, não é possível. Aí quando eu abri o olho, ele falou bem assim pra mim, a senhora tá na fila errada. Jesus me falou que a senhora já foi batizada, vai pra outra fila. Levei um susto, falei, Jesus de mistério, o que é isso? Aí eu vim pra outra fila. Irmãos, quando o missionário chegou de novo na minha cabeça e começou a orar, Jesus me renovou. Aí eu falei a mesma língua que eu havia falado na casa da missionária. Eu estava com incredulidade por ter sido em casa. Lembra que a gente fala essas orações em casa, né? Então aquilo tudo estava na minha mente. Mas graças a Deus, agora eu falei na mesma língua dentro do templo do Senhor. Então assim, foi uma experiência belíssima, encantadora. Eu nunca vou esquecer na minha vida, tá? E dizer para você que não é batizado, fica tranquilo, vai chegar a sua hora. Você já tem o Espírito de Deus na sua vida. É tão lindo, é tão rico isso, falar sobre Ele, porque Ele é o Deus conosco, eu me arrepio todinho. Arrepio todinho, me emociono. A manifestação dEle hoje na minha vida é diferente. Não é como eu pensava, sair profetizando, sair, sabe? Falando aquelas línguas lindas. É com muita lágrima. Onde eu passo, pessoas ficam meio assim, porque eu sou a irmã chorona, sabe? Mas não me importa sentir a presença dEle. Me importa que Ele seja o Deus da minha vida. Amém? Isso que eu queria contar para vocês hoje, a minha experiência. Eu também fui batizada com o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, vai chegar a sua hora. Ele já mora dentro de você. Não desista. Glorifique, Ele merece. Glorifique, ainda que Ele não te batiza hoje. Mas glorifique. Ele merece ser glorificado. Tá? Ele nos ama, Ele nos defende na terra, Ele nos consola. É Ele que sustenta a nossa fé. É Ele que nos dá essa graça de vencer. De hoje está tão fraco, tão desanimado, mas fiel. O Senhor é o Rei da minha vida. Ele é o Deus da minha vida. Eu posso não dar conta de ir no culto hoje, mas Ele continua reinando na minha vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquemos todos com Deus nesse dia lindo, tá? No nome de Jesus.